Bem-vindos à revista da semana. Hoje começamos com Vocalize de Sergei Rachmaninoff, pela Carla Lourenço, que é a nossa estagiária aqui na DNFM, e que nos trouxe esta peça para dar início ao programa. José Faustino, tinhas uma intenção no assunto. Não, eu pedi boa tarde a todos, eu pedi à Carla, aliás não sabia que ela era uma excelente intérprete de violino, formada aqui na nossa universidade, e eu aproveito até já aqui para um bocadinho fora da ordem de trabalhos para desejar à Carla, ela ainda está ali a arrumar o violino no estojo, para lhe desejar felicidades, embora lhe dê um conselho sincero: fuja daqui o mais rapidamente possível, porque aqui ninguém se governa, infelizmente. Portanto, eu sei daquilo que falo, porque tentei com outras pessoas constituir aqui uma orquestra sinfónica, uma companhia de ópera, essas coisas todas. Não fui bem sucedido nessa matéria, porque é difícil a gente acarinhar os nossos, é um defeito. Mas, felizmente, a Universidade, em boa hora, desenvolveu o curso das artes e da música e tudo isso, tem a sua escola própria e, por aquilo que vimos, temos aqui trabalho e resultados desse ensino. Eu estava a ouvir a Carla, vocês já explicarão melhor o que é que ela estava a tocar, mas eu gosto muito de música clássica e de ópera e tudo isso, mas não sou um especialista, gosto de ouvir. Talvez seja suspeito por isso, porque eu estava a ouvi-la e estava a comparar, se é possível comparar, esta harmonia do violino, da música, uma coisa bonita, não é? Por exemplo, com a nossa Assembleia da República, a nossa política, é uma desgraça total. Quer dizer, é uma banda de gente com os copos desafinados e sem coisa nenhuma. Portanto, a comparação possível que eu vejo é essa. E, portanto, acho que foi uma boa escolha. A Carla ajudar-nos aqui a tocar um bocadinho de uma música bastante agradável, e que eu agradeço, e é o que se me oferece dizer de momento sobre esta situação. Bem, e assim começámos esta revista da semana. Silvério Cunha. Boa tarde, antes de mais, mas eu queria, antes de começar os nossos trabalhos, também queria dar os parabéns à violinista Carla Lourenço. De facto, sempre ouvi dizer que o violino era o supremo instrumento de música, por muitas razões, e ela deu-nos aqui uma pequena amostra do que é realmente o talento de saber tocar, violino, que é de facto um grande instrumento e que nos causa sempre uma grande impressão. Os meus parabéns e desejo de maior sucesso. Vamos a esta revista da semana, depois de escutarmos a Carla, também de vermos no início deste programa na nossa versão de YouTube. Vamos entrar nos temas da agenda e começamos por falar do Governo, que entregou na Assembleia da República o programa com as linhas orientadoras para a legislatura. O documento está a ser debatido desde ontem, terminou hoje à tarde, tem como base o programa eleitoral da AD, mas incorpora mais de 60 medidas propostas por outros partidos. José Faustino, existem novidades nesta proposta de governo que tenham surpreendido? Que destaques fazes? Não, eu nesta proposta de governo tive apenas uma surpresa, há que dizê-lo, porque é verdade. Já falarei sobre isso, mas o nosso Primeiro-Ministro fez uma brincadeira, entre aspas, que me pareceu, embora não bem feita, mas com imaginação, e que me surpreendeu, que foi ir buscar aos programas dos partidos da oposição algumas propostas. Eles dizem que coisas de pouca importância. Por exemplo, lembro-me de um exemplo, foi-me falado, o caso em proporção com as votações que tiveram e com o número de deputados. Um exemplo que aí apareceu foi do Partido Comunista Português: incentiva a indústria conserveira. É uma coisa para encher? Eu acho que não. Eu acho que é uma proposta importante. Quer dizer, não é de menos importância, porque se ela não tivesse importância nenhuma, o Partido Comunista não a tinha posto no seu programa, de certeza. Portanto, a ideia é engraçada e original. Agora, o que eu penso é que, já lá iremos mais à frente, mas Luís Montenegro
e o PSD tendo uma postura, por um lado, correta, eu acho que eles deviam ser um bocadinho mais doces, se assim se posso utilizar o termo, com a oposição, com os outros grupos parlamentares. No entanto, está a conduzir as coisas da forma possível, com a maioria pequenina, relativa, que tem. Ele está a querer fazer trabalho rapidamente e tem feito boas propostas. Brincou-se muito, eu próprio achei um bocado despropositado aquela coisa do logotipo. Não é a medida em si, era ser logo a primeira, mas abriu na Assembleia da República ontem, logo a anunciar uma boa medida, que é até ao 8º escalão baixar o IRS, já com efeitos imediatos para este ano. Portanto, as pessoas vão já sentir isso na carteira, porque têm que ser corrigidos as retenções na fonte, e isso beneficia já as pessoas e, naturalmente, mete mais dinheiro a circular no mercado. O próprio IRC é uma boa medida, diga-se aquilo que disser, não é para favorecer os grandes, esperemos que não, e que o Governo também tenha dinâmica, através do seu Ministro da Economia, para obrigar as empresas, grandes ou pequenas, com algum dinheiro que possam poupar em impostos, que possam investir e criar mais postos de trabalho. Depois, parece-me que todos os assuntos prementes eles estão contemplados. Outra coisa curiosa, tu dizes coisas extraordinárias, há uma coisa extraordinária, não é do programa do Governo, eu fiquei boquiaberto, que é o Governo convidar os sindicatos para negociar. Eu pensava que os sindicatos é que pediam para ser recebidos pelo Governo, mas pronto, faz parte talvez da originalidade, e o que é certo é que as coisas estão todas a andar. O Governo apresentou, como sabemos, o programa não tem que ser votado, houve 2 moções de rejeição do PC e do Bloco de Esquerda, como bem sabemos, na minha opinião um pouco despropositadas, lembremos-nos daquelas com a maioria absoluta do PS que o Chega apresentou, também nos pareceram despropositadas, conforme eu penso que são despropositadas, e do mesmo modo penso que estas são despropositadas e que não passaram, naturalmente, porque ali há aquele equilíbrio de forças que temos aqui falado e não vamos agora repetir isso. Eu parece-me que o programa do Governo, resumindo e concluindo, está em consonância com o programa que o PSD apresentou para as eleições e mostra uma grande coerência com tudo aquilo que Luís Montenegro tem apresentado. Eu agora acho que só falta ali misturar um pouco de açúcar àquilo, cuidado com a diabetes, é claro, mas um bocadinho de açúcar àquilo e na relação com os outros grupos parlamentares. E aqui estou como o Papa Francisco, que tem sido utilizado muito ultimamente. Todos. Eles têm que dialogar com todos e falar com todos, a ver se governam este país. Porque, de facto, não é aconselhável irmos para eleições ainda este ano ou coisa semelhante. Silveira Cunha, deste programa do Governo, é apresentada um item de decisão rápida do novo aeroporto, também recuperar o tempo de serviço dos professores, entre outros. Que destaques faz desta proposta apresentada na Assembleia da República? Bom, eu não posso deixar de começar por uma coisa que é insignificante e, portanto, é uma espécie de ponto zero. A polémica do logotipo, por acaso, a meu ver, pareceu-me um bocado sem pés em cabeça, e sem desmerecimento, obviamente. O senhor estava cá, é verdade. Não, mas acompanhei isso, mas vi. Mas depois vi. Mas acontece que o logotipo a questão do logotipo mereceu, mas eu tenho uma particularidade sobre a questão do logotipo, para dizer sobre a questão do logotipo. É que, na realidade, vamos cá ver, quando um governo encomenda um novo logo, evidentemente que há um trabalho artístico do autor, gráfico, um designer gráfico, ele faz a proposta, até tem memória descritiva, uma justificação, que até pode ser teórica, inclusivamente, e portanto não está em causa aqui o valor, naturalmente, dos autores dos logos, que aliás o anterior também é um logo, também deve ter tido uma coisa semelhante. Portanto, isso tudo não está em causa, a competência e a originalidade dos autores. Foi pro bono. Agora, seja como for, quer dizer, mas alguém fez. Alguém fez. Portanto, isso não está em causa das pessoas e o valor das pessoas que o fizeram.
Agora, achei, digamos, pouco importante por uma razão, porque um logo é um logo e portanto, evidentemente terá sempre, digamos, um valor relativo que é mais simbólico do que outra coisa qualquer. Agora, há uma coisa que por acaso eu acho que relativamente, até porque apareceram muitas redes sociais, logos de agências do governo, que na verdade também tinham coisas assim, um bocado mais curiosas ou mais estranhas, e não tinham esferado milar nem nada, e discutiu-se muito em torno disso. Eu por acaso devo dizer que acho que o logotipo que foi recuperado pelo governo não ponho em causa, portanto, a legitimidade da mudança. Perfeito, o governo pode mudar como entender. Disse que ia fazê-lo? Disse que ia fazê-lo e, portanto, e mesmo que não dissesse, até podia mudá-lo, sem ter dito. Não está vinculado a nada. Agora, a questão que se coloca com o logo que foi recuperado é que há uma coisa que eu, por acaso, eu não concordo no logo. É que as agências de governo podem ter mais criatividade. O governo da República não pode, num ponto, que é este, não pode desvirtuar a distribuição das cores. 2/3 vermelho, 1/3 verde. E o logo que foi recuperado, não sei se serão 2/3 vermelho, por acaso o logo não são, e o verde tem 2 tons. Isto, a meu ver, é desvirtuar o sentido da bandeira. Devo dizer que essa é a crítica que eu faço ao logo atual que o governo adotou. É, portanto, então se for uma sombra, não sei se é uma sombra, não sei se é uma sombra. Seja como for, a distribuição, a meu ver, bom. Mas é claro que isto é só para dizer que, por acaso, eu liguei foi à distribuição das cores. Mas, para ser franco, continua para mim a ser uma questão menor, uma questão zero. Acho que o governo pode fazê-lo, como entender, e, portanto, não dá importância nenhuma a ter de pôr e tirar e pôr. Isso para mim não tem importância nenhuma. As questões importantes são, bem, as medidas as propostas do governo, 60 medidas, as quais 32 oriundas do programa do PS. E naturalmente que, bem, eu não tenho nada, digamos, especial, eu acho que é positivo isso. Claro que há sempre uma questão que se coloca a dizer assim, o todo é mais que a soma das partes, portanto as medidas, as 60 medidas são sempre avulsas e portanto não se integram no programa dos partidos. Os partidos da oposição fizeram os seus protestos respectivos, mas isso era de esperar, também não era de esperar que o governo incluísse nas 60 medidas uma qualquer coerência que fosse para além do programa do próprio governo, que isso não podia ser. Portanto, eu entendo as 60 medidas do governo, oriundas dos outros partidos, entre as quais 32, maioria absoluta, do Partido Socialista, como medidas que, na verdade, correspondem a um sinal, digamos assim, de boa vontade e coesão nacional que o governo quis dar. É o que eu acho. Há, claro que há umas medidas mais importantes do que outras, há medidas que são puramente simbólicas e sem grande interesse, outras são importantes. Por exemplo, eu não sei, agora vou dizer uma coisa que eu vi, portanto, o que eu vou dizer é mesmo por ouvir dizer, e, portanto, registre isto, porque eu não sei. Ouvi dizer até que uma das medidas do LIVRE até é uma medida fundamental para o LIVRE. E foi adotada pelo Governo, curiosamente. E devo dizer que isso foi notado por alguns observadores, portanto, e comentadores. Eu, sinceramente, não me apercebi bem qual foi a medida, mas que é uma medida do programa do LIVRE, que é uma medida que o LIVRE considerou sempre importante no seu programa. Por exemplo, isto é um exemplo. Portanto, isto para dizer que acho que é mais manifestação do que de outra coisa, digamos assim, é mais manifestação de boa vontade, de coesão, é um sinal de querer ouvir, digamos assim, toda a gente. Quanto à questão do IRC, sim, se for para reinvestir, naturalmente, embora nós saibamos que grande parte das empresas não pagam IRC, portanto, mas seja como for, é importante se for para reinvestir, mas isso é uma questão que vamos ver o que é que vai acontecer. Devo dizer que isto é pôr em cima, há uma questão que pouca gente falou, até muitas vezes por questões ideológicas. Quando o governo faz isto relativamente às empresas, há um ponto que ninguém deu por isso, porque no fundo parte sempre tem ideias pré-feitas. O governo acabou por imputar às empresas, ou seja, aos empresários, uma grande responsabilidade económico-social. Ou seja, não é para vir contabilizado nos lucros, é para, de facto, reinvestir. E, portanto, vamos ver quem é que vai fazê-lo ou não. Ou seja, vai ser uma medida que só vai ser apreciada a prazo, por um lado, do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista político, vai dizer muito sobre a racionalidade e mentalidade do nosso empresariado. Mas é a prazo. Isso é uma questão que só se verá depois, no fim. Ainda um outro ponto importante. Claro, a mim parece-me que aqui agora entramos nas questões mais difíceis. É evidente que isto faz parte da política que o PSD tem que adotar na Assembleia da República, seguindo, aliás, as recomendações do Sr. Presidente da República, que é, evidentemente, ter que negociar. Vai negociar medida a medida, vai negociar sem coerência, vai negociar mantendo a sua coerência. Há aqui um dilema que o PSD tem, como é compreensível.
com a maioria que tem, que é uma maioria relativa escassa ainda por cima, mas é maioria, mas com a maioria que tem, vai ter que negociar tudo muito bem negociado, de maneira a manter a sua própria coerência sem deixar de ouvir os outros. E eu devo dizer que isso é tarefa muito, muito difícil. E, atenção, se Montenegro conseguir fazer isso, vai ser magnífico e maravilhoso. Agora, tem dois obstáculos pela frente. Uma, já o Matias agora enunciou. Vai ser muito difícil satisfazer todas as reivindicações neocorporativas que surgiram. E isto vai pôr à prova várias coisas. Eu devo dizer, com toda a franqueza, que não pude deixar de notar que mal houve resultados eleitorais, as reivindicações neocorporativas baixaram de tom. O que é mau sinal. Porquê? Porque acontece que nada mudou. Pensando bem, nada mudou. Portanto, as reivindicações têm que estar de pé, tal e qual como estavam antes. E não estiveram. O que significa que muitas reivindicações neocorporativas também têm conteúdo ideológico. E, portanto, isso é assim. É o risco que os sindicatos correm. As coisas são como são e, por exemplo, achei, vou dar um exemplo concreto, quando o sindicato dito independente dos médicos, para mim não é um sindicato independente, portanto, disse que quando queria tudo já antes das eleições e depois disse, lá para 2028 talvez seja possível, ou 26 ou 28, bem, o sindicato já deixou de ser independente, por uma razão, porque fazia reivindicações que antes, temporalmente, eram umas, depois das eleições, temporalmente passaram a ser outras. Não percebo como é que o sindicato pode fazer isso. Faz lembrar os velhos tempos, ou antes, os atuais tempos, de sindicatos que estão muito ligados a partidos e que fazem reivindicações fora dos interesses objetivos das classes que representam. Portanto, o problema do neocorporativismo é um problema grave, é um problema que se vai pôr, e acho que aí corre-se um risco, que é o governo não vai satisfazer nem gregos nem troianos, por uma razão simples. Porque se satisfizer certos interesses em absoluto, por exemplo, as forças de segurança, vai, obviamente, desagradar a muitos outros, o que não vai tratar em pé de igualdade. Portanto, prometeu tratar todos em pé de igualdade. São desafios para este governo. Portanto, são desafios muito graves. E, a meu ver, o outro grande problema que se põe é este, é que no meio disto tudo, há que contar com outro ponto. Os dois partidos principais da oposição, o PS e o Chega, estão interessados na estabilidade até um certo ponto. Para o Chega, por exemplo, vamos ser claros, até para manter a dinâmica de vitória, não pode haver estabilidade. Claro. Não pode haver estabilidade. Portanto, o que é que acontece? Vai ser um trabalho muito duro para o PSD e para a AD, em princípio, porque satisfazer, conseguir esse equilíbrio, vai ser uma grande manobra. E vou dizer uma coisa. E indiretamente para o PS também. Para o PS, indiretamente também, mas mais para o Chega, a questão do Chega é uma questão importante. Claro. Portanto, para Montenegro, a questão que se vai colocar é manter este equilíbrio dentro, no fio da navalha, é equilíbrio no fio da navalha. E isto vai ser difícil. Destas propostas do Governo, já apresentadas, estão algumas de âmbito fiscal. O José Faustino há pouco já abordou que algumas delas, no caso da compra de habitação, o Governo pretende eliminar o IMT, o Imposto Municipal de Transmissão, e o Imposto de Selo para jovens até aos 35 anos, comprem uma habitação, e garantir o financiamento a 100% na primeira casa. José Faustino, esta é uma medida que alguns têm criticado por ser limitada pela idade. Pois está bem, mas se não for limitada pela idade também é para todos, não é? Quer dizer, isso também não... Alguma coisa tem que ser. Mas será possível voltar a ter jovem, financiamento a 100%? Os jovens já vão a 35 anos, já não é mau. Vamos lá ver, o grande problema, deixa-me dizer isto, eu vou repetir-me pela quarta ou quinta vez. E o Matias não gosta, diz-me que eu estou sempre a repetir-me, mas eu vou-me repetir outra vez. O problema da habitação é que acabou o crédito a 100% dos bancos. Este é que é o problema, não há outro. Não é? Teve a ver com a crise de 2009, 2010. Mas o ponto aqui é a segunda parte, que é quase um complemento da proposta. O principal é a redução do IMT, mas o principal é a garantia do empréstimo a 100%. Ou seja, um jovem, vamos lá ver, um jovem em condições normais, por exemplo, aqui a nossa amiga Carla, que há bocado tocou aqui um bocadinho do violino, ela dificilmente, em início de carreira, enfim, constituindo família, com o seu namorado, se o tiver, não interessa para o caso, casada, com o seu em princípio de vida, ou sozinha, dificilmente terá dinheiro para comprar uma casa. Com a agravante que, se tocar à porta do banco, lhe vão exigir que, eu não sei, mas provavelmente tenha 20% ou 30% de dinheiro próprio. Portanto, o banco só lhe empresta até 70%. Antes sempre estava aos 70%. A medida que o governo propõe é correta, quer dizer, eles garantem o empréstimo
total para comprar a casa. De outra maneira não poderá ser. Isso é correto. Agora, eu aqui tenho uma dúvida, porque tenho que ser sério, não é, na análise disto. É que o banco vai assumir um encargo tremendo de garantia, não é, de fiança sobre os empréstimos de N pessoas. Não é? E se há jovens que podem fazendo as suas contas, pelo seu emprego, etc., podem garantir esse empréstimo ao banco, porque o banco emprestará com garantia do Estado. O Estado fica com essa garantia, fica fiador, digamos, disso. Portanto, há aqui alguns pormenores que importa, de facto, explicar para percebermos isto. A grande dificuldade que eu vejo nisto, a medida é boa, com certeza, não estou contra ela, acho muito bem, mas a dificuldade é, de facto, haver jovens, a aplicação disto, haver jovens com capacidade de comprar uma casa nova. Pronto. Depois, o problema do IRC, que é um problema sempre muito polémico. Eu, nestas coisas, os impostos contra a maré, acho que é o único partido neste momento em Portugal que defende isso. Eu sou defensor da escala única, na percentagem única, no IRS e no IRC. Acho que toda a gente deve pagar o mesmo. É 15%, 20%, seja aquilo que for. O IRC tem derramas, depois tem derramas não sei o quê, depois tem derramas não sei o que mais, depois os municípios também derramam, e por aqui e por ali ninguém se entende. Vamos lá ver. Um bocado do seguimento daquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer. A ideia é que se as empresas ficarem com mais capital, elas investem-no. Ou não. Portanto, investem-no ou não. Portanto, mas o princípio é, havendo mais dinheiro em circulação, como no IRS, não há dúvida nenhuma que se as pessoas, os cidadãos, tiverem mais dinheiro, têm mais poder de aquisição, portanto, o consumo interno aumenta. Não é, mexe com a economia, não é a forma de resolver nenhum problema económico, mas mexe e melhora e dinamiza. O IRC é diferente. Se houver investimento, há a criação de postos de trabalho, também depende daquilo que se fizer com o investimento, especialmente se forem bens transacionáveis, é vantajoso, aumenta as exportações, torna favorável o equilíbrio ou o desequilíbrio da balança comercial, etc. Portanto, tem muitas vantagens. Agora, e como dizia o professor Silvério Cunha, é preciso saber se investe ou não investe. E não interessa muito, porque em primeiro lugar, o Estado não tira. Vamos ver, porque isto é aqui uma armadilha. Se a empresa tem o IRC, vai distribuir dividendos, que uns vai receber, vai ser tributado em IRS. O Estado está sempre a receber. Não recebe de uma maneira, recebe de outra. Em relação ao investimento, está na gênese do capitalismo e do liberalismo. Quem tem capital é para o investir. Um determinado capitalista, um determinado investidor investe, vamos tomar como exemplo, eu não vou dizer marcas, uma grande empresa portuguesa, privada. Nem vou dizer setores, pronto, uma grande empresa. Essa grande empresa, mesmo distribua dinheiro aos acionistas, e vai ficar com outro em reservas, etc. Os acionistas não podem ficar com o dinheiro, porque senão perdem os juros hoje nos bancos são baixos. Portanto, eles têm que reinvestir esse dinheiro. Ora, se houver captação e capacidade que não tem havido em Portugal de captar novos investimentos, esses investimentos vão ser investidos até noutras coisas. A própria empresa, com o capital que fica, reinveste na própria empresa. Portanto, dinamiza sempre a economia. Agora, é importante dizer isto, que na realidade o que o Montenegro está a fazer e o PSD é tentar inverter a lógica económica do país, em que centraliza tudo no Estado. Toda a gente está dependente do Estado. Não. Aqui é devolver, entre aspas, dinheiro à economia, às pessoas e às empresas, para elas investirem, para criarem riqueza, para melhorar os salários, e que o mercado funcione e que não esteja tudo afunilado, tudo abafado, tudo na dependência do Estado. Esse é o grande mérito do programa do Governo e da missão que eles se propõem a realizar. Se conseguirão ou não sabemos. Mas essa é a grande missão. E só para finalizar, é justamente isso, é justamente esse desidrato que é criticado especialmente pelo LIVRE, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. E também pelo Partido Socialista. Silvério Cunha, estas medidas de âmbito fiscal do Governo eram esperadas?
Por acaso, ocorreu-me esta manhã, quando ouvi falar na questão da habitação, eu acho que a medida para uma primeira habitação é muito boa, mas quando se restringe a idade, ocorreu uma coisa, será inconstitucional, porque não respeita ao princípio da igualdade. Portanto, a questão que se coloca é um bocado essa, não respeita ao princípio da igualdade. Portanto, a questão é, a primeira habitação, sim, isso é para todos. Se não, como é que é? É em razão de quê? Em razão de quê? Qual é o argumento? É da juventude? É uma questão de quê? Demográfica? É uma questão de que tipo? É uma questão social? Social não é, porque social abrange todas as gerações. Haverá sempre segmentos da população que socialmente estarão sempre em circunstâncias. Uma questão de idade não chega também. Não basta isso. Não basta. Por acaso é curioso, ocorreu-me isso, mas não sei. Vá. Agora, a questão que se coloca é: a questão da habitação é uma questão difícil por uma razão, porque nós temos um parque, digamos, de arrendamento fraco, digamos, e portanto, não é um problema que se resolva num ano, em 2, nem 3, nem 4, nem 5, eu suponho que às vezes talvez em 10, na melhor das hipóteses, ou em mais, e portanto é uma questão, a meu ver, mais de regime e de estrutural, portanto é daquelas coisas que tem que haver uma visão para o país, e essa visão é, digamos, no nosso país há uma falta de visão gigantesca, porque o nosso país é assim, pronto, é uma questão cultural. Também é uma questão cultural, quando falou do IRC há bocado, na questão de estar na gênese do capitalismo investir, eu digo assim, está, em abstrato está, mas estará na gênese do capitalismo português investir? Essa é que é uma questão. Não sei se está. Por uma razão. Não tem dinheiro? Por uma razão, porque eu acho que nós temos, sabe... olha lá para os grupos, desculpa lá interromper, olha lá para os claro, grupos... Claro. Agora tenho que falar em nomes. Olha lá para a Sonai, olha lá para a Galp, olha lá para o grupo Jónio Martins. Investem ou não investem? Claro, mas a questão é assim, o investimento só tem interesse, lá está, depende da visão que se tem para o país. Claro. O investimento só tem interesse se forem matérias que realmente sejam altamente reprodutivas e que sejam transacionáveis. E que sejam altamente, digamos, que nos ponham, digamos assim, no top no plano, digamos assim, económico. E por isso existe outra coisa. Para mim, por exemplo, sei lá, é ridículo falar-se em investir no turismo, porque o turismo não dá nada. Não dá nada em termos de valor acrescentado. Não dá nada. Só dá salários mínimos. Portanto, eu acho que há aqui um problema que se põe, que é este. É que Portugal continua a ter aquela velha questão que é, desde a monarquia parlamentar, que é, temos uma sociedade burguesa que não soube ser como a inglesa nem a francesa, isto é, foi fraca, sempre agarrada ao Estado, sempre agarrada ao poder, com o Estado Novo também, etc. Temos uma revolução industrial que não existiu, que foi fraquíssima, que foi péssima, do pior. Portanto, nós temos tido a esse nível aquilo que posso chamar, em termos de política comparada e de história, digamos, comparada, temos comparativamente, a Europa do Sul em geral, devo dizer, mas mais Portugal do que outros países como a Itália, por exemplo, que teve o norte sempre muito industrializado, ou até mesmo a Espanha. Portugal tem uma espécie de pecha, um atavismo no que respeita, digamos assim, à forma como o capitalismo se desenvolveu, que é, digamos, horrível, detestável, abominável e odiosa. Pronto. Isto é o que eu tenho a dizer em termos de palavras de ordem. Portanto, eu não sei, eu só vendo é que acredito, para ser franco. Só vendo é que acredito. De outra forma. Agora, quanto à questão do investimento estrangeiro, acho que é importante de facto, e acho que é importante isso acontecer, e porque há um argumento que é este. Eu não penso que hoje em dia as medidas se resolvam, também é preciso dar aqui agora um outro lado do problema. Eu não penso que seja com medidas nacionais que estas coisas se resolvem hoje. Porque a economia está demasiado globalizada, nós estamos numa União Europeia que tem agora novos desafios pela frente, tem que encarar o problema da sua soberania económica em termos conjuntos, tem que federalizar do ponto de vista fiscal tudo, tem que se caminhar rapidamente para um Estado europeu. E a esse nível, se não for assim, isto não vai lá, isto não se resolve e a Europa vai abaixo. Portanto, eu penso neste momento que se impunha uma grande audácia política e essa audácia, a meu ver, está a ser contrariada por uma razão, porque curiosamente há tendências centrífugas e tendências centrípetas. Nós precisamos de atrair para nos sermos juntos mais fortes, mas ao mesmo tempo a incerteza, a insegurança e este enigma em que o mundo se encontra, de algum modo, se é que o mundo alguma vez deixou de ser um enigma, mas quer dizer, o enigma de hoje afeta muito, digamos assim, as pessoas de um outro ponto de vista. E, portanto, nós, ao mesmo tempo que temos que ser centrípetos, atrair, somos centrífugos, excluímos e fechamos-nos. E, portanto, há esses dois riscos e acho que o Governo também tem aí que ter uma política externa, sobretudo europeia, muito forte e muito afirmativa em termos de coesão europeia. Não sei se será do tempo da monarquia parlamentar, mas foi por carta
que o líder do PS comunicou com o Primeiro-Ministro, onde manifestou o interesse do Partido Socialista em trabalhar em conjunto com o Governo, com o objetivo de construir um acordo que permita encontrar soluções. Foi também por carta que Luís Montenegro respondeu e aceitou marcar uma reunião com Pedro Nuno Santos, depois das tais reuniões com as organizações dos trabalhadores. José Faustino, o PS está a querer chegar onde? Como é que se está a posicionar na oposição? Vamos lá ver, o PS, eu achei, é outra curiosidade extraordinária, quer dizer, este Pedro Nuno Santos, eu com toda a franqueza, devo dizer isto, aquilo que me é dado a observar, embora terá que se dar o benefício da dúvida, porque ainda há pouco tempo, não é? Mas não me parece um líder hábil, não é? Nós aqui com o microfone fechado falávamos qual era o melhor tribuno, independentemente do que diziam, não é? Eu agora falo do melhor líder, não é? Quer dizer, concordo ou não, Costa tinha as condições de líder, até José Sócrates tinha. Pronto, vou falar destes do PS, porque é do PS que estamos a falar. Pedro Nuno Santos ainda é cedo. Eu dou-lhe o benefício da dúvida. Dou-lhe o benefício da dúvida, vamos andar, mas tem tido uma prestação muito irregular. Não é uma coisa regular, nem é garantida que seja de facto um grande líder para o futuro. Vamos ver e vamos lhe dar de facto o benefício da dúvida. Esta coisa da carta, eu tenho que confessar que me deixou um pouco surpreendido. Eu fiquei surpreendido com a carta. Mas não deixa de ser um instrumento como outro qualquer, e parece-me que a carta encerra em si uma atitude positiva da parte do Partido Socialista e do seu líder. E a resposta positiva de Luís Montenegro também a encaro como sendo positiva. Agora, o último parágrafo, penso que é o último parágrafo da carta, tornava-se desnecessário, quer dizer, o tempo e o modo é o governo que define. Não valia a pena, quer dizer, não havia necessidade. Lá está, Montenegro tem conduzido razoavelmente as coisas, mas não é preciso ser tão azedo, porque já chegou de azedume. António Costa andou a falar, já ninguém o podia ouvir. Pedro Passos Coelho, agora voltei outra vez, essa coisa voltou outra vez à conversa, mas do governo de Passos Coelho, já tinha sido há 8 anos, ele falava sempre nisso. E Montenegro tem que fazer a diferença também por adocicar as relações. Se o PS lhe escreveu, não é? Se lhe escreveu uma carta a dizer vamos lá falar, vamos tratar orçamentos retificativos, etc, etc. Seja o que for, os temas, há muita coisa para falar. A resposta seria óbvia, foi aquilo que foi, e dizer, com certeza, em tempo oportuno, dê-nos tempo, vamos marcar a data e a reunião e os temas e iremos falar com quanto agradecemos, tomamos em boa conta a sua carta e tal. E os melhores cumprimentos e saudações sociais-democratas, saudações democráticas, qualquer coisa, e o assunto está armado. Não há necessidade deste azedume. Deixemos isso para o Chega. O Chega quer, quanto maior azedume, maior confusão, melhor. Portanto, isso não vale a pena. Quer dizer, mesmo com o próprio Chega. Eu acho que o Luís Montenegro tem que se moderar a ele e ao governo um bocadinho mais, porque eles têm uma minoria, muito minoria, e têm que se entender com os outros. E não podem ser... Eu acho que eles não têm sido arrogantes. Eles têm sido acusados de arrogantes, não é arrogância. Mas talvez um bocadinho de snobismo, talvez. Têm que adocicar mais as relações. Têm que fazer isso. E esta carta, de facto, a resposta foi isso. Agora, sinceramente, os sinais que eu aqui vejo vão no bom caminho. Porque o governo tem que, de facto, e eu repito isto muitas vezes, mas tem que ser assim, só consegue ir andando sem provocar eleições antecipadas se for falando com todos e negociando com todos. Silveira Cunha, esta carta é um bom caminho? Bem, vamos cá ver. A carta é como podia ter sido, era pior se fosse por SMS, por WhatsApp ou por e-mail. Bom, digamos assim. Portanto, a carta é uma forma de comunicação. Claro que eu julgo que as cartas têm uma vantagem, sob um certo ponto de vista, é que é melhor uma carta que um telefonema, não é? Porquê? Porque a carta, no fundo, é um documento que fica e, portanto, os termos em que ela é escrita ou que elas são escritas ficam, pronto.
E inclusivamente põe um problema que é quem escreve as cartas escreve a alguém. Se alguém não responde por carta, também fica com esse ónus em cima, portanto não respondeu. E portanto eu penso que a carta é normal. Não vejo que haja aí um problema de maior. Agora, é evidente que tudo isto, a meu ver, eu insiro, no entanto, o tom das cartas naquilo que eu vou chamar, digamos, esta nova situação. Os partidos estão-se a habituar, digamos assim, a uma nova situação e têm que se habituar a um novo tipo de relacionamento político, que neste momento os dois partidos, digamos, os principais, têm que ter muito cuidado com isso, porque, por um lado, são adversários, por outro lado, convém-lhes naturalmente manter uma certa estabilidade dentro de certos parâmetros, e eu acho que eles ainda andam a tatear e a tentear os parâmetros, não é? E por isso a coisa não é fácil, naturalmente, e portanto há de haver algumas disrupções de vez em quando. O importante é que a coisa vá melhorando. Quanto a Pedro Nuno Santos, bem, eu acho que Pedro Nuno Santos tem uma tarefa dupla que é esta. Eu acho que ele está a fazer a pouco e pouco, mas ele tem um problema também que é um outro problema. Ele não pode ser um líder semelhante aos anteriores líderes do PS. Ele tem que arranjar um estilo próprio e para além dos anteriores líderes, por várias razões. Umas é porque um líder, se quer ser líder, tem que ser sempre diferente dos anteriores. Senão não é líder, é apenas um epifenómeno, é um secundário. E quando é secundário, geralmente é para pior, nunca é para melhor. Por outro lado, ele tem um problema novo, que é este também. É que ele está a liderar um partido que, até certo ponto, é um partido, claro, do arco da governabilidade, e é um partido que teve líderes a quem foram apontadas vários pontos críticos. E, portanto, ele não pode vir, ele tem que defender hoje outras coisas. Por exemplo, ele não pode, claro que não interessa comparar-se com Sócrates, mesmo com Costa, apesar de nós sabermos que o que se passa, aliás, ele também está condicionado por isso. O que se passa com Costa é um bocado estranho, não é? Porque devemos ver isso ainda hoje, mas é um bocado estranho porque, de facto, esta coisa enfim, discutir-se a situação jurídica em que se encontra, se é que se encontra em alguma situação, porque para já não se encontra em nenhuma. É evidente que tudo isto obriga Pedro Nuno Santos a ter um outro registro completamente novo, completamente diferente. Ele tem que ser diferente dos outros líderes dos partidos que estão na arena política e tem que ser diferente dos anteriores líderes do PS. E isto é uma tarefa dupla muito mais difícil e eu julgo, no entanto, que ele tem capacidade de se adaptar a esse nível. Há uma coisa que eu acho que ele já está a tentar fazer. Ele está a falar de uma forma que geralmente é muito franca e sem levar expectativas, o que é muito importante. Ele está a mostrar-se um dirigente social-democrata europeu que quer falar, digamos, com rigor, o mais rigorosamente possível. E agora vai ser assim. E, portanto, isso é daqueles investimentos que só vai dar, digamos, os seus resultados daqui a algum tempo, não é no imediato. Por isso ele está, digamos, também ele no fio da navalha à sua maneira. Mas, enfim, eu penso que a questão vai ser colocada a esse nível e, para já, é o tempo que vai decidir como é que vai ser. O ex-presidente da República e fundador da organização terrorista de extrema-direita MDLP foi condecorado a título póstumo com o Grande Colar da Ordem da Liberdade. Marcelo Rebelo de Sousa condecorou António de Spínola, bem como os restantes membros da Junta de Salvação Nacional, como Francisco Costa Gomes, o Almirante Rosa Coutinho, o General Jaime Silveira Marques, Carlos Galvão de Melo e Diogo Neto. José Faustino, porquê este secretismo? Pois não sei responder, não sei, quer dizer, eu sempre tive a sensação, e continuo a ter, que há condecorações a mais. Isso é parodiado há muitos anos, toda aquela gente que aparece, oficiais, generais, toda essa gente, trazem sempre ali uma série aquilo é um segmento das condecorações que têm, porque se for as medalhas não lhe cabem no peito, né? Aquilo é medalhas a torto e a direito. Eu acho que não faz mal às sociedades louvar, condecorar, elogiar aqueles que fizeram mais alguma coisa do que os outros. Enfim, um mérito. Infelizmente, nestes 50 anos de democracia, tem-se dado pouco valor ao mérito, tem-se igualado tudo por baixo, e isso está um bocado a decair. Mas a questão é uma coisa honorífica, não traz vantagens materiais a ninguém, mas acho que se exagera um bocado nas medalhas e nessas coisas. Também sou de acordo, tenho ouvido dizer a algumas pessoas, e eu penso isso,
que as pessoas devem ser acarinhadas e louvadas quando vivas. Depois de mortas, não quer dizer que não sejam. Por várias circunstâncias, se morrem inesperadamente, se morrem antes de tempo, etc. Não houve tempo de os homenagear, claro. Claro que sim. Agora, as pessoas dão valor quando estão vivas, não é? Especialmente pessoas já com uma certa idade, já fora da sua vida ativa. Não faz mal uma homenagem. O princípio, a mim, não me parece mal. Agora, acho que é um certo exagero, eu não sei, mas estes homens que fizeram parte da Junta de Salvação Nacional já devem ter para ali medalhas, só a título de póstumo, quer dizer que cada presidente acho que quer condecorar, não sei. Isto também deve ter a ver, suponho eu, com os 50 anos do 25 de Abril. Eu acho que tem a ver com isso. Mas não foi divulgado, talvez porque estava... A data eu não sei qual foi, e com franqueza eu não ligo a este tipo de coisas, mas pronto, tenho que ligar, porque também estamos aqui a tratar dessas coisas e a gente tem que andar atentos. Mas isto eu acho que não foi divulgado por uma razão simples, porque estávamos num período eleitoral e o Presidente da República não quis fazer gandalarido disso. Silvério Cunha terá sido esse... Mas em relação, deixa-me só acabar, em relação ao General Spínola Marchal, ele depois acabou, ele morreu, Marchal e o Costa Gomes também. Em relação ao Marchal Spínola e Marchal Costa Gomes e aos restantes oficiais que compuseram a Junta de Salvação Nacional, ninguém está isento das suas tropelias de organizações. Quer dizer, Hotel Saraiva de Carvalho, que também já é falecido, ninguém pode tirar o mérito, foi ele que organizou, foi o chefe operacional do 25 de Abril. Isso ninguém pode tirar. Tudo o que ele tenha feito e que fez muita tropelia, parece isso. Isso hoje é mais ou menos evidente, mas ninguém lhe pode tirar esse mérito. O Marchal Spínola foi o primeiro Presidente da República. Houve a maioria silenciosa, isso é história, isso está na história. Também me parece mal que organizou de extremas coisas. Outro dia também se queria atingir um elemento do Chega, andou por bombas. Não, vamos mais devagar neste tipo de situações. Vamos mais devagar. Portanto, para mim, acho que a importância que isto tem é relativa. Quando faz parte da cerimónia, faz parte do protocolo, não tem importância absolutamente nenhuma. E eles, infelizmente, já cá não está nenhum deles, portanto, segundo creio, né, já fizeram todos. Portanto, não adianta nem atrasa para ninguém. Enfim. Silvério Cunha. Pois, eu acho que há aqui uma questão que é esta. Bem, os objetivos do Presidente da República, a meu ver, há um objetivo principal, talvez seja, que é o de tentar dar um tom de coesão nacional em torno das questões do 25 de Abril. O 25 de Abril, no fundo, não é propriedade de ninguém. O 25 de Abril é um fenómeno histórico importantíssimo e é um fenómeno histórico que foi levado a cabo por razões, umas mais objetivas, outras mais estruturais, umas mais conjunturais, quero dizer, outras mais estruturais, e, portanto, é um processo histórico, faz parte do processo histórico e, portanto, o 25 de Abril não é propriedade de ninguém. É um acontecimento histórico da maior importância que ocorreu em Portugal e, naturalmente, teve consequências muito grandes e, portanto, todos os seus atores atuaram em determinados contextos. Eu penso que os objetivos do Presidente são esses. Não é por acaso que ele há tempos falou, sei lá, no constitucionalismo e falou em Álvaro Cunhal, não é por acaso que ele falou em Salgado Zenha também. Vamos cá ver. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, quando faz estas coisas, digamos, a falar para a história. E o problema das redes sociais é que o atacam falando do contexto do aqui, já e agora. É um erro, devo dizer. Falar para a história é muito importante, por vezes é importante também contextualizar, evidentemente, mas a história é a história e acontece que o aqui, já e agora é uma coisa que desfaz como fumo no ar nos 5 minutos seguintes. Portanto, eu não dou muita importância sempre ao aqui, já e agora. Agora, há um aspecto que é este. Critico o secretismo, não tinha que ser secreto, quer dizer, eu cerimónia normal, também não percebo essa história do secretismo, que não é secretismo nenhum, aliás, oficialmente nem pode ser secretismo nenhum, é publicado da República, como é que é secreto? Não pode ser secreto. Portanto, é evidente que ele quando muito quis ser discreto, que é uma coisa diferente, mas mesmo assim, eu penso, com toda a franqueza, que esta questão do secretismo não tinha relevância, era escusado ter feito isso, podia ter feito isto com fanfarra e tudo. Bom, agora, quanto à questão das pessoas, não se podem escolher as pessoas, porquê? Porque precisamente aquilo que juntou um conjunto de militares na noite do dia 25 de Abril para 26 e que falaram na RTP, que bem me lembro, em nome da Junta de Salvação Nacional, isso nessa altura vinculou todos, embora cada um deles até pudesse ter projetos diferentes ou interpretações diferentes.
mas acontece que todos eles desempenharam o seu papel histórico nesse momento, que foi um papel unificador das várias tendências que confluíram para o 25 de Abril, ainda que possam ter tido, algumas delas, ou melhor, algumas delas, todas elas, tivessem objetivos diferentes. No fundo, a questão é esta. Portanto, no fundo é assim, nós temos que, a ação política devia ser, e não é, mas devia ser, e repito, não é, infelizmente, devia equacionar fins, meios, valores e consequências. E acontece que, normalmente, na ação política, o que se equacionam é os fins e os meios, e depois às vezes acontece que os meios que são utilizados parecem estar um bocado distorcidos relativamente aos fins a atingir, porque não ponderaram, depois é que vem, não ponderou valores, não ponderou isto, aquilo, aquilo. E eu queria dizer o seguinte, que acho que é importante a respeito de Spínola. Eu devo dizer que Spínola era, obviamente, um oficial-general do exército português, extremamente corajoso, estratega, mas muito corajoso, como aliás, com grande nível intelectual, como aliás Costa Gomes, deve dizer-se. Os dois foram injustamente, digamos aí, avaliados. Os dois eram pessoas de grande carreira intelectual, eram pessoas corajosas e que desempenharam o seu papel histórico achando que aquilo era o melhor. Spínola, agora em caso concreto, era um conservador, bem entendido. Era, e sempre foi. Mas não mentiu. E devo dizer que ele, quando publicou o Portugal e o Futuro, livro que eu tenho, que li-o na altura até, e recordo uma coisa, o antigo presidente do Conselho do antigo regime, Marcelo Caetano, diz nas suas memórias que quando o livro lhe chegou às mãos, ele leu numa noite. Tal foi a importância do livro. E diz ele, as suas memórias, bem entendido, que quando o leu, achou que era inevitável haver um golpe de Estado que o derrubasse. Está isto nas memórias de Marcelo Caetano. Ele disse isso, pronto, é assim. Porquê? Porque o livro de Spínola é um livro, aliás, bem escrito, e é um livro que, no final, até só se nota o seu conservadorismo político quando ele tenta fazer uma espécie de Commonwealth, digamos, com os países, com as colónias, do que ele já ia tarde. Mas eu lembro uma coisa, queria lembrar, que é importante. Spínola era governador-geral da Guiné no antigo regime. E um dia, eu devo dizer que um dia estava eu a estudar à noite, e eu via, como ainda hoje, rádio. Estava a ouvir então a emissora nacional. E a emissora nacional, às 11 da noite, em direto, ligou para o Porto da Portela, porque o general de Spínola, governador militar da Guiné, vinha a Portugal a despacho, ao Ministro da Defesa, penso eu, e vinha a despacho. E quando chega ao aeroporto, lá estava o repórter da emissora nacional a postos para lhe perguntar, senhor governador, como é que está a Guiné portuguesa? E acontece que os governadores gerais, em geral, diziam assim, Angola, cada vez mais portuguesa, Moçambique, cada vez mais portuguesa, e por aí fora. E Guiné, cada vez mais portuguesa. O antigo governador Arnaldo Schultz, por exemplo, dizia cada vez mais portuguesa. E Spínola disse assim, a Guiné está cada vez mais africana. Lembro perfeitamente disto. E vou dizer mais, sei que depois isso foi dito, a partir desse momento houve instruções, a censura nunca mais passou em direto declarações-geral de Spínola. Na altura, governador-geral da Guiné. O que mostra que Spínola, que organizou eleições autárquicas na Guiné, que o PAIGC ganhou, e ele sabia que ganhou e respeitou os resultados, Spínola era um estratega à sua maneira. E, portanto, acontece que era um conservador, isso deve ser assumido. Que depois, ao meter-se no MDLP, nunca percebi porque é que ele fez isso, não precisava, a meu ver. Ele não precisava ter feito aquelas coisas todas meio esquisitas, típicas, aliás, generais, que têm uma grande personalidade estratégica, mas que têm uma cultura política abaixo das suas capacidades intelectuais estratégicas, e por isso cometeu erros políticos enormes. Mas ele não precisava disso. Curiosamente, o livro de Spínola, Portugal e o Futuro, se for lido hoje, tirando esse capítulo, é um livro muito inteligente e muito bem escrito. E é um livro que, de facto, ajudou a derrubar o regime. E devo dizer, nunca fui spinolista. É claro. E é um conservador, muito longe das minhas perspectivas políticas. Mas acontece que há que reconhecer esse valor. Isto pode ser politicamente incorreto para a esquerda, mas acontece que, e eu reclamo de ser da esquerda, como, digamos assim, em termos genéricos, e acontece que eu acho que estão, digamos, a querer ler Spínola em função do MDLP. Spínola tem que ser lido em função de tudo. Como Costa Gomes, que também foi muito injustiçado à direita, deve dizer-se, quando Costa Gomes assegurou grande parte da estabilidade do país, até em nível internacional. E quando se diz muito mal dele, há uma coisa que eu queria também dizer que historicamente é verdadeiro, que está registado. Quando se tratou de trazer aquele 500 mil de pessoas de África, que estavam com riscos graves, nomeadamente em Angola, sobretudo em Angola por causa da Guerra Civil, em Moçambique menos em Angola, Costa Gomes deu uma entrevista e explicou, e disse assim, notadamente, nós não tínhamos aviões para os trazer. E então eu escrevi cartas ao Presidente dos Estados Unidos, ao Primeiro-Ministro inglês, ao chanceler alemão, ao Presidente da França, a pedir ajuda, e foram eles que nos deram os aviões. Portanto, Costa Gomes conseguiu fazer isso.
e conseguiu manter, apesar de todo o país, fora de uma guerra civil que teria sido trágica se acontecesse. Portanto, eu acho que não devemos tirar méritos nem a Costa Gomes, nem a Spínola, que são os dois principais membros da Junta de Salvação Nacional, bem entendido, portanto, para mim são os dois emblemáticos, não se deve tirar os méritos com todos os riscos, tergiversações, de um lado e do outro, e hesitações que tiveram, mas isso é o homem histórico, político a falar. Portanto, eu não retiro, historicamente, eu acho que é assim, historicamente, há de ser feita justiça a cada um deles, devido àquilo que realmente fizeram em termos substantivos. Portanto, eu não vejo problema nenhum em que sejam condecorados por uma razão. Porque acho que, historicamente, eles fazem parte de um processo libertador de Portugal e, portanto, merecem a ordem da liberdade. Estamos na reta final do nosso programa, mas quero que possam ainda aflorar 2 temas de forma bastante sintética. O primeiro, a apresentação do livro Identidade e Família, pelo antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Foi uma apresentação bastante criticada à esquerda, mas também por parte dos liberais. O líder dele foi dos mais críticos ao considerar que o livro apresenta visões retrógradas da sociedade e do papel das mulheres. José Faustino, é um debate pertinente que se coloca? Vamos lá ver, aqui colocam-se 3 questões. A questão da ocasião, a questão do livro e a apresentação do livro. São 3 questões diferentes. Vamos ver. A direita, em Portugal, teve uma maioria. Tem uma maioria no Parlamento. O PSD com o Chega fazem uma maioria muito maior que a esquerda. Mas porventura não é, porque o PSD é do centro. Pois, está bem, sim, mas isso está bem, mas a direita, centro-direita, mas, ou seja, é uma grande oportunidade para quem acredita nestas coisas apresentar um livro. Agora, que não é gente conservadora, do pior que pode haver, está Guilherme de Oliveira Martins, está Manuel Ianes, que também produziu textos. É verdade, também está o professor, aquele da Católica, que é sempre controverso, o César das Neves, e por aí adiante. Mas eles defendem aquilo que eu não concordo, se calhar nós aqui concorda com a maioria do que ali está, mas eles estão no direito de apresentarem aquilo, quer dizer, não há volta a dar a isto. Ora bem, o que é que eles pretendem? Eles pretendem chamar a atenção e, se possível, voltar para trás, vamos assim dizer, ou emendar alguns erros históricos, assim se pode dizer, e pôr as coisas no seu devido lugar dentro da sua ideologia. E agora é uma grande ocasião, é uma boa ocasião de lançar um livro, de lançar estas ideias, estas coisas todas. A verdade seja dita, quer dizer, há uma simpatia praticamente generalizada pelo Papa Francisco. O Papa Francisco, se ler este livro, concordará com ele. Vamos lá ver, quer dizer, isto é tudo muito relativo, não é? Portanto, isto, no fundo, é a ideologia da Igreja Católica, bem entendido. As coisas têm a interpretação e as coisas que se pode dar. Depois há a questão da ideologia de géneros e coisas que a Igreja também combate e tudo isso. Portanto, isto é tudo relativo. Bom, portanto, é um livro que é pertinente num Estado democrático ser lançado. Há ocasião para o lançar, percebe-se porque é que ele é lançado, efeitos práticos praticamente não vão ser nenhuns, e depois eles convidaram uma figura emblemática do regime, que foi o antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. O que é que o Pedro Passos Coelho, que é, digamos, um liberal conservador, se assim se pode dizer, disse aquilo que lhe apeteceu dizer e que quis dizer, alusiva ao livro que estava a apresentar, à situação política e tudo isso. E disse aquilo que pensa. Mas, na minha opinião, também não disse nada do outro mundo. Quer dizer, o PSD, ele diz, eu retive uma coisa que ele diz, a gente anda aqui a fazer uma encenação teatral. Não deixa de ser verdade. Porque, vamos lá ver, a encenação teatral está no seguinte: eu não estou a dizer que Luís Montenegro está a fazer mal, não é isso que eu digo. Isso a história nos dirá. Mas e também o que será o Chega no futuro e tudo isso, o que eu digo é isto. Eu não percebo, há coisas que eu não percebo na política e na história, ou por outra, percebo, mas a lógica não nos leva a perceber. Porque é que o Partido Socialista pode fazer aquilo que entender com os partidos à sua esquerda? E o PSD não pode fazer aquilo que entender com o partido à sua direita? Eu não me entro isto da cabeça. O PSD pode perfeitamente fazer uma coligação com a esquerda, com o Chega. Desde o momento em que Costa quebrou esse princípio,
Isso está aberto para a direita e para a esquerda. Se o PS pode coligar e entender e fazer o que quiser com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com o LIVRE e por aí adiante, porquê é que o PSD não se pode entender com o Chega? Mas esta apresentação pode ser um sinal disso? Mas essa é a opinião do Pedro Passos Coelho. E também está na sua liberdade de dizê-lo. E eu percebo o que é que ele disse. Quer dizer, portanto, acho que há um exagero. Portanto, há uma falta. Não há falta nenhuma. Quer dizer, há uma falsa falta de não compreender o contexto em que este livro é lançado. Há um exagero. Mas isso, há exageros de direita, o livro é logo um exagero, e à esquerda também há exageros. E depois também há exagero por causa do apresentador do livro, e tudo é um exagero. Portanto, nada daquilo que se disse merece, quer dizer, faz-me lembrar, desculpa lá só para acabar, o Pedro Passos Coelho, que eu acho que é uma pessoa útil ao país e que o país deve estar reconhecido, como a Troika e essas coisas todas, portanto, ainda defende essas conversas terríveis e tudo, cada coisa no seu enquadramento, mas o Pedro Passos Coelho, não sei se é propositado, se não, se calhar está a tornar-se uma espécie de Cavaco Silva. Quer dizer, cada vez que aparece é notícia. Há muita gente, por exemplo, o general Ianes, às vezes vai a certas coisas, dizem que ele esteve lá, falou e tal. Não, o professor Cavaco Silva e agora também o doutor Pedro Passos Coelho, quando aparecem, é uma notícia, um mostrão de uma coisa. Eu começo a crer, eu não sei se isto é verdade, se é mentira, mas é uma especulação minha. Lembro-me, quando ouço isto, faz-me lembrar o Alberto João Jardim, que quando via um microfone ou uma câmara de televisão exagerava sempre no verbo. Para quê? Para fixar as câmaras e os microfones. Não sei. Silvério Cunha, é um exagero a reação à apresentação deste livro? É um exagero. Eu tenho basicamente 4 pontos a dizer. Claro, o livro tem contributos de pessoas muito diferentes entre si. Bem entendido. Muito diferentes entre si. Portanto, com pensamentos diferentes, a não ser que tenham evoluído nos últimos anos, mas quer dizer, o que eu digo é que, conhecendo o percurso deles e lendo uma coisa ou outra que algum tem escrito, porque a maior parte não tem escrito, mas lendo uma ou outra coisa, são pessoas diferentes entre si. Agora, eu vou começar por dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu penso que este livro, a parte da religião, para mim, e da ética, digamos assim, e da ética ligada à religião, os pressupostos ético-religiosos, eu, por acaso, não junto aí muito a questão da Igreja Católica, porque eu acho que os que lá estão católicos militantes são da ala conservadora anti-Papa Francisco. E, portanto, eu julgo que aí há um enviesamento, digamos assim, tradicionalista. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte... Quando se fala em questões fraturantes, o livro, ao que parece, do que eu ouvi, porque não li o livro ainda, o livro tem muita coisa diferente, muitas coisas diferentes. As questões são todas fraturantes, são para uma pessoa que seja integrista, fundamentalista. Para outras pessoas não tem, e é por isso que muita gente, inclusive do PSD, criticou nas redes sociais, até alguns antigos deputados, fortemente dizendo que aquilo era despropositado, sem pés nem cabeça, porque enfiaram no mesmo saco coisas muito diferentes entre si. Terceiro ponto, há uma questão que essa sim eu não perdoo ao livro, que é devido às personalidades que lá estão. Vamos cá ver. Estes assuntos, curiosamente, são assuntos também científicos, do plano científico-culturais. Têm sido objeto de milhares de livros e artigos em todo o mundo. Ora, a opinião pública não pode ignorar isso. E, portanto, é caso para dizer, este livro é um livro secundário na bibliografia sobre o assunto. O que levanta um problema, que é este. Então, qual é o propósito do livro? É avançar no conhecimento? Não. O propósito é ideológico. E por isso, isso a meu ver, mas isso para mim é assim. Quando eu olho para livros desses, tenho logo vontade de os pôr no caixote de lixo. No meio disto, há uma questão que, independentemente agora da bondade das pessoas, sem desconsideração para com as pessoas. Portanto, há muito conhecimento produzido em torno disto. Portanto, se há muito conhecimento, quem escreveu devia ponderar isso. E há lá alguns dos membros que são inglês académicos que escreveram no livro que dizem coisas inacreditáveis, digamos que nem sequer há 50 anos aconteciam já. Só falta dizer qualquer dia que as senhoras não podem dar calças. Bom, agora, há uma coisa que é interessante no meio disto. É que papel no meio disto é que desempenhou Pedro Passos Coelho? Não desempenhou nenhum. Pedro Passos Coelho não é, em rigor, ninguém para poder especular sobre estes assuntos.
Pode especular sobre outros. Dirigente político, sim, pode dizer o que lhe apetece a esse nível. Mas acontece que o ex-dirigente não interessa, ou com pretensões de ser dirigente, não interessa. Pode dizer. Agora, sobre o assunto em si, sobre as questões em si, até porque as questões são diferentes entre si. Aliás, nas redes houve pessoas, devo dizer... Não deram destaque a isso. Deram destaque foi que ele falou sobre a situação política. E falou sobre questões, e veio dizer que havia questões que era preciso proteger para aqui e para lá. Ele também trouxe um conteúdo ideológico que, na verdade, não é de conhecimento. Certo. E Pedro Passos escolher esse nível, a meu ver, devia ter estado calado, porque não trouxe um contributo, não trouxe uma mais-valia, não trouxe uma mais-valia para quem contribuiu para o livro. Porque eu devo dizer uma coisa, há lá pessoas muito diferentes. Disse Guilherme de Oliveira Martins, dou outro exemplo. Bagão Félix, por exemplo. São pessoas muito diferentes e que eu já ouvi em colóquios em que eu respeito muito os argumentos, porque sei que são pessoas que pensam com cabeça, tronco e membros. São pessoas com visões muito próprias, mas são visões que estão fundamentadas. Mas, por exemplo, houve alguns académicos lá que vieram com visões que até me admiro, porque não traçaram fundamento nenhum. Portanto, aquilo é um livro de escritos que, na verdade, em si mesmos tem mais uma função ideológica do que uma função de conhecimento. Num assunto que devia dar primazia ao conhecimento. Temos de terminar o nosso programa, mas antes, José Faustino, 1 minuto apenas. Invasão russa da Ucrânia. O Parlamento Europeu recusou-se esta quinta-feira, portanto, ontem, a votar o financiamento do Conselho da União Europeia até que a Ucrânia receba os sistemas de mísseis Patriot. O deputado Guy Verhofstadt, da belga, liberal, diz que na Europa existem 100 sistemas Patriot e Kiev apenas precisa de 7 e, portanto, está na altura de os entregar. Com certeza. E tem toda a razão. Aliás, é uma coisa que irrita qualquer pessoa que acredita num mundo livre e na democracia liberal. E ver o que é e o que está a tornar cada vez mais evidente o regime de Putin, ver aquele massacre que está a acontecer na Ucrânia e ver a hipocrisia ocidental, especialmente aqueles traidores que estão ao lado de Trump, que é o traidor principal, e o comportamento deriva da Europa, enfim, a tentar se alinhar e sem fazer. Portanto, e está aqui dito. Temos 100 sistemas, eu só preciso de 7 e nós vemos o quê? A serem sistematizadamente escaqueirados, para usar aqui o termo do professor José Vergonha. Portanto, tem toda a razão, é a altura de facto, e não é a altura de afinar as coisas, e não é só isso. É a altura de afinarmos, de uma vez por todas, pela realidade que se vive a nível mundial, e especialmente pela realidade que se vive na Europa. A Europa está em guerra, a situação é complicada e não adianta de forma nenhuma assobiar para o lado. Por 2 motivos. O primeiro, porque estamos a ser cúmplices com o morticínio que está a acontecer na Ucrânia. E o segundo, porque isso no futuro nos pode ser bastante caro. Silvério Cunha, é uma posição antagónica à do Congresso americano. Eu vou ser breve e vou dizer o seguinte, só para dizer isto. Claro, Putin tem muitos amigos no Ocidente, infelizmente, e inclusivamente são amigos que estão a subir nas sondagens. E, portanto, corremos riscos nas eleições europeias, porque neste momento, por exemplo, se é um relatório muito bem fundamentado, que já está posto a público e que eu até vou ler, sobre o financiamento de Putin ao Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, por exemplo, que está com 30% de intenções de voto para as europeias em França. Acontece que, e 16% para o Macron, acontece que, e 12% para o Partido Socialista Francês, e depois a França Insoumise ainda está casa abaixo com 7,5%. Acontece que eu vou dizer o seguinte, isto mostra uma coisa que é terrível, que é a seguinte: no fundo, a Europa não se entende quanto a uma questão central, que é esta: como dar densidade ao direito internacional e uma forma, digamos, de haver, digamos, coerência em tudo, meio disto tudo. E acontece que a Ucrânia, de facto, está com um problema. Eu há dias ouvi uma pessoa dizer que os americanos no Congresso, os republicanos, vão dizer assim, é que eles já espatifaram, prometeram uma grande ofensiva ao Zelensky, e na verdade não ofensiva nenhuma, já espatifaram 7 sistemas Patriot, cada um custa mais de 1.000 milhões de euros, e portanto acontece que eles não prestam contas daquilo que espatifaram, porque os russos espatifaram aquilo e tal, com o tempo, conseguiram, digamos, destruir as coisas, e portanto vamos
dar mais para quê? Se eles estão a gastar mal o dinheiro. Ora, a questão não se põe em termos desses, não é? A questão não é essa. A questão é, nós estamos numa ordem internacional muito anárquica, onde se impõe de novo pôr regras que digam onde é que os Estados podem ir, até onde podem ir. E acontece que o problema de Putin é que ele acha que pode ir até o além. Esse é o grande problema. E, portanto, isto é que é dramático, a Europa estar a debater, portanto, o sexo dos anjos, quando já estão os bárbaros à porta da cidade. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com José Faustino e Silvério Cunha. O meu nome é Luís Matias. Pode escutar sempre que quiseres o programa sábado às 14 horas, sexta às 18, claro, e em dnfm.com e no canal do YouTube da DNFM. Tenha a continuação de uma boa sexta-feira. Bom fim de semana.